Olá, eu sou o professor Givanildo e na aula de hoje nós vamos falar de fatoração. O que é fatorar? Fatorar é transformar em fatores, ou seja, transformar em uma multiplicação. Mas antes de entrarmos nas fatorações de termos algébricos, vamos lembrar da fatoração numérica. Por exemplo, quando você tem 12, você aprendeu que 12 é um número composto e todo número composto pode ser decomposto em fator primo. Para eu decompor em fator primo, eu tenho que dividir pela sequência de números primos menores possíveis até que se torne primo para eu dividir. Então, 2 vai dar 6. Continua sendo um número composto que vai ser dividido pelo próximo número primo, que é 2 ainda, né? Porque é par. Todo número par vai ser divisível por 2, lembrando que o único número primo que é par é o 2. Então, 3. O 3 é primo. O primo só se divide por ele mesmo, então decompondo 12 em fatores primos, nós temos 12, 2 vezes 2 vezes 3. Essa aqui é decomposição dos 12 em fator primo, né? A gente chama de decomposição em fatores primos, que é a mesma coisa que fatoração. Quando a gente usa a ideia de fatoração, que não deixa de ser, né, uma decomposição em fatores primos, não deixa de ser uma fatoração. Quando a gente fala de multiplicar, na verdade o 12, quando a gente fala de fatoração, é uma ideia mais geral. Então 12 pode ser transformado em forma de multiplicação sem necessariamente ser uma decomposição de fator primo. Por exemplo, 12, eu poderia falar que é 3 vezes 4. Que 12 é 2 vezes 6. Quando eu faço isso, isso aqui é a forma fatorada. Eu posso dizer que essas daqui são as formas fatoradas. É a forma fatorada do 12. Não está decomposto em fator primo, porém os fatores primos estão subentendidos aqui. Por quê? Aqui é um primo e aqui um composto. Aqui é um primo e aqui é um composto. Como os números compostos podem ser decompostos em fator primo, então se eu tenho 12, 3 vezes 4, eu posso decompor o 4 em fatores primos, que vai ser 2 vezes 2. Aí sim, olha lá, voltei a decomposição em fatores primos, que seria a fatoração completa. A mesma coisa acontece com 12, igual a 2 vezes 6. Olha lá, 2. 6 é igual a 2 vezes 3. Então, voltei a decomposição de fator primo, né? Lembrando que em ambos os casos, aqui ó, seria a fatoração, aqui seria a fatoração e aqui seria a fatoração completa, que é a decomposição de fator primo. Então 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3, que eu também posso escrever abreviado. Ó. Quando você tem dois iguais, você pode escrever ao quadrado. Essa aqui também seria a forma decomposta em fator primo, sendo que agora eu escrevi em forma de potência. Bom, tendo feito isso, a gente também tem que lembrar que a gente pode ter uma decomposição de uma soma e uma subtração. Toda soma e toda subtração, quando as suas parcelas, ou minuendo, subtraindo, tem um número, um divisor comum entre eles, a gente pode decompor. Para a gente saber como é que, da onde tirou essa ideia, vamos proceder da seguinte maneira. Vamos multiplicar 3 mais 4, por exemplo. Né? Se a gente fosse resolver normal, seria 2 vezes 3 mais 4, 7. 2 vezes 7, 14. Mas vamos supor que eu queria ter aplicado a propriedade distributiva. Se eu tivesse aplicado a propriedade distributiva, você teria 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 4, 8. Então, 8 e 6, 6 com mais 8 vai dar 14. Qual é a ideia? A ideia é eu ter essa soma e voltar para a forma distributiva. Como que eu faço isso? Fácil. 6 mais 8. Aqui poderia ser menos também, tá? Mais ou menos. Eu estou colocando aqui como mais, mas isso tanto vale para a adição como para a subtração. Eu preciso achar um número que divida, esse número tem que ser igual, que divida os dois. Então aqui eu vou pensar qual o número que divide os dois. O 2. Então aqui, ó. Então eu vou dividir 6 dividido por 2, 3.
mais 8 dividido por 2, 4. Então a forma fatorada, como eu sei que o 2 é o fator comum entre eles, eu escrevo aqui. Olha lá, fatorei a soma. Poderia ter sido a subtração também. Então essa que é a ideia de fatoração. E nesse caso aqui, é a fatoração por fator comum. Eu estou colocando o termo comum em evidência. Vamos aplicar isso agora à álgebra e depois estender para o que a gente aprendeu de produtos notáveis. Então, algebricamente, você poderia ter o seguinte: 5x mais 20. Vou usar essa mesma ideia. Qual o número que vai dividir aqui e vai dividir aqui? O maior, 5. Então, vou dividir aqui por 5 e aqui eu também vou dividir por 5. Se eu dividir isso aqui por 5, vai sobrar só o x. Mas, se eu dividir 20 por 5, vai dar 4. Então, a fatoração disso seria quem? X mais 4. E eu sei que o fator comum é 5. Só que eu também posso fatorar a parte literal. Poderia ter escrito assim: 5x ao quadrado mais 20x. Nesse caso, o fator comum não é só o 5, não é só o 5 que vai dividir os dois, né? A gente aqui também tem um fator comum para a letra. Para ficar mais visível ou mais óbvio isso aqui de você enxergar, a gente pode fazer dessa seguinte maneira. Claro que essa maneira é uma maneira só para você visualizar, ela não é tão prática. Imagine se toda vez você for fazer isso, mas é uma maneira que vai dar para você entender o conceito e visualizar. Vamos decompor todo esse número. 5 é 5 vezes x, e x ao quadrado é x vezes x. Decompus o número todo, mais... Então eu tenho essa decomposição aqui, e agora eu vou decompor isso aqui. 20 seria 2 vezes 10, né? Posso fazer assim, mas eu vou fazer para aparecer um 5 aqui. Então eu já sei que 20 é 4 vezes 5, vezes x. Então o que é decompor? É pegar o fator comum. O que tem em comum aqui? Tem o 5 e o 5, x. 5x. Então aqui também tem 5x. Então já vou botar que esse fator comum é 5x. Se eu tirar ele daqui, quem é que sobrou? Sobrou x. X mais. Se eu tirar daqui o 5x, quem é que sobrou? 4. Então isso aqui é a forma fatorada lá. Isso aqui demonstra, né, a forma fatorada. Uma outra maneira de você fazer isso, e essa seria uma maneira mais prática, você ter o seguinte: 5x ao quadrado mais 20x, você pode botar em mente, ó. Ué, x aparece dos dois lados, eu vou pegar sempre o x como menor expoente, que é esse aqui. Então eu tenho que achar o divisor dos coeficientes, no caso a gente já sabe que é 5, e o divisor, quando os expoentes são igual, é sempre o que tem menor expoente. Então x é como se você pegasse isso aqui, ó. Você tem aqui, na verdade, x vezes x. Você vai tirar um daqui, só vai ficar um x. Então abre parênteses, só sobrou um x. Mais, aqui você tinha 20. Dividiu por 5, dá 4. E x, você cancela esse com x, fica só 4. Então, tá aqui, ó, a decomposição. Mais rápido do que você ficar abrindo o número e demonstrando. Então essa é a fatoração, chamada fatoração por fator comum. Você encontrar em dois termos algébricos, no binômio, no trinômio. Isso também poderia ser no trinômio. Ó, poderia ter pego um trinômio assim, por exemplo. Isso aí no polinômio. A gente está falando de fatoração, fator comum não tem limite. Poderia ter desde que você ache um divisor comum, tanto algébrico como numérico, para todo o termo que compõe em polinômio. Então eu vou pegar o trinômio aqui como exemplo. Eu poderia ter aqui 15x mais, vou pegar com a mesma letra não, 10y mais 20. O que a gente tem aqui? As letras aqui não se repetem, então eu não vou ter fator comum para as letras, certo? Então vou ter fator comum só numérico. Então eu vou botar aqui em evidência o 5. 15 dividido por 5 é 3. Então vai ficar o x. Só estou dividindo uma parte numérica. Mais 10 dividido por 5 é 2. Então 2y. Mais 20 dividido por 5 é 4. Então aqui está a forma fatorada. Não deixa de ser uma fatoração. Agora vamos supor que eles tenham as letras iguais e vai decrescendo os expoentes. Quadrado e aqui x. Aí sim. Aliás, para a gente não acostumar com isso aqui, vou botar aqui um expoente. Vou botar que aqui é 5,
Vou botar desordenado. Vou botar que aqui é 7. Aqui 20. Vou botar que aqui é 5. E vou botar que aqui é 3. Eu poderia repetir, que não tem problema, porque aqui não tem como somar, porque se fosse ao cubo não tem como somar com x a 7. Mas eu quero botar um valor diferente. Vou botar aqui que é 10. A 2. Pela regra, o que a gente tem que fazer? Agora as partes literais, ó, tem a mesma parte literal e tem expoente nessas partes literais. Eu sempre pego o que tem menor expoente, tá vendo? 7, 5 e 12. Vou pegar o de menor expoente e vou achar o que divide, né, os coeficientes numéricos. Eu já sei que é 5. 5 e o termo comum é quem? X ao quadrado. Então abre. Aqui é 7, vai tirar 2. 7 tira 2, x elevado a 5. Então você tem 15 dividido por 5 é 3. E o 7 tira 2, 5. É só tirar a unidade do expoente lá. Aqui tem 7, aqui tem 2, tira. É que você está botando em evidência. Então aqui vai passar a ser 5. Mais 20 dividido por 5 é 4. Aqui tem 5, você tem que tirar 2. Então de 5 você tira 2 do expoente, vai ficar quanto? 3. Viu como é que fica mais fácil quando você pega essa regrinha? Mais 10 divide por 5 dá 2. E aqui é 2. Tira 2 vai dar 0. Aí você não vai colocar x elevado a 0, porque x elevado a 0 dá 1. Então não precisa colocar. Então essa é a fatoração por fator comum. Eu vou achar o termo comum, divisor algébrico ou divisor numérico, e vou colocar em evidência. Mas tem outras fatorações. Mas antes de entrar em outras fatorações, eu vou voltar aos produtos notáveis. E a minha ideia é aprender a fatorar o trinômio. Toda vez que você tiver um trinômio, você vai ter duas opções, né? Ele pode ter duas naturezas. Ou ele vai ser um TQP, um trinômio quadrado perfeito. Quando é que ele vai ser um trinômio quadrado perfeito? Quando ele advir do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Aí você vai ter um trinômio quadrado perfeito. A gente vai ver isso agora. Quando isso não acontecer, eu vou entender que ele é um trinômio do segundo grau. E ele vai admitir fatoração desde que eu conheça as raízes desse trinômio do segundo grau. Então vamos demonstrar. Né? A gente aprendeu x, por exemplo, mais 2 vezes x mais 2. A gente aprendeu a desenvolver que isso aqui é a mesma coisa que x mais 2 ao quadrado. Só para a gente relembrar. Como é que a gente fez? X ao quadrado. Para quem lembra, pode fazer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Só que eu vou fazer normal só para a gente ver. Mais 2x, mais 2x, mais 4. Então isso aqui é x ao quadrado, mais 4x, mais 4. Qual é a ideia? Eu tenho trinômio e eu quero chegar a essa forma decomposta, a forma de produto. Bom, como eu falei, se ele é oriundo do quadrado da soma ou do quadrado da diferença, se fosse aqui quadrado da diferença, né, ia ser x menos 2 vezes x menos 2. A gente sabe que a gente ia desenvolver a mesma coisa, pode ver, x ao quadrado menos 2x menos 2x menos 2x menos vezes menos mais 4. Aqui você teria x ao quadrado menos 4x mais 4. O que mudou? Só vai mudar, como a gente falou, o primeiro sinal. Né? Esses dois sinais vão continuar sendo de mais. Então, quando é um trinômio, como é que eu sei quando é um trinômio quadrado perfeito? Quando ele advém do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Tem uma forma de você identificar se é um trinômio quadrado perfeito. Se é um TQP, trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente faz a verificação? Sempre assim, extraio a raiz quadrada do primeiro termo, extrai a raiz quadrada do último termo. Mesma coisa aqui, extrai a raiz quadrada do primeiro termo, se vale para um, vale para o outro, só para demonstrar. Então, extraindo a raiz quadrada de x ao quadrado, eu estou perguntando que número multiplicado por ele mesmo é x ao quadrado. Ora, tem que ser x vezes x para dar x ao quadrado. Portanto, a raiz de x ao quadrado tem que ser x.
Outra maneira de você entender isso é quando algum número, né, está ao quadrado, você pode tirar ele da raiz. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Só para relembrar. Então, aqui vai ser x e a raiz quadrada de 4, obviamente, vai ser 2. O que eu agora tenho que fazer para ser TQP? Eu tenho que duplicar esse produto. Então, x vezes 2 vai dar 2x. 2x vezes 2 dá 4x. Esse resultado duplicado tem que ser o termo do meio. Se isso acontecer, eu posso afirmar que esse aqui é um TQP. É um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente verificou que isso aqui é um TQP, né? TQP. É um trinômio quadrado perfeito. Se ele é um trinômio quadrado perfeito, agora para fatorar, é só fazer isso aqui, ó. Repito os termos que eu extraí a raiz. Pego o primeiro sinal. Lembra que só vai mudar aqui. Então, já sei que isso aqui é x mais 2. Vai ser a soma das raízes. Ou você escreve isso aqui ao quadrado, ou você simplesmente bota x mais 2 vezes, replica x mais 2. Que vai dar a mesma coisa. Então, essa é a maneira de fatorar. Descobrir que o trinômio é trinômio quadrado perfeito, eu fatoro assim. A mesma coisa vai valer para cá, ó. O que você vai fazer? Você vai também tirar a raiz. X, a gente já sabe. Raiz quadrada de 4 é 2. E a gente vai verificar se é um TQP. Ok? Para a gente verificar se é um TQP, a gente vai duplicar esse produto. Então vai dar 2x. 2 vezes x, 4x. E tem que olhar se deu o termo do meio. Não esquece o sinal. O sinal aqui, se for de menos, só está indicando que esse aqui é o quadrado da diferença. Deu o termo do meio, então eu posso afirmar que isso aqui é um TQP. Então eu afirmo que isso aqui é um TQP. Um trinômio quadrado perfeito. Se é um TQP, o que eu tenho que fazer? Vou escrever x, vou pegar o primeiro sinal que é menos, 2, ou eu coloco ao quadrado, ou simplesmente replico. Pronto. Essa é a forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito. Mas pode acontecer do número não ser um trinômio quadrado perfeito. Bom, o que pode acontecer, e a gente vai dar um exemplo aqui e a gente vai pegar 2 mais 3. Se isso aqui for diferente, né, independente do sinal, se esses valores não for o mesmo, isso aqui vai gerar um trinômio do segundo grau. Ele não vai ser um trinômio quadrado perfeito. Vamos provar? X ao quadrado mais 3x mais 2x mais 6. Então aqui x ao quadrado, aqui vai dar mais 5x mais 6. Observa que se eu for estudar para ver se ele é um trinômio quadrado perfeito, eu vou tirar a raiz aqui e vou tirar a raiz aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 6 não tem raiz quadrada exata, então eu vou deixar como raiz de 6. E eu tenho que duplicar e ver se vai dar o termo do meio. Já dá para ver que não vai dar. Raiz de 6, x vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6x. A gente coloca sempre o valor numérico à frente da letra. Então, multiplicando, isso aqui vai dar 2 raiz de 6x. Não deu o termo do meio. Portanto, isso aqui não é um TQP, não é um produto notável. Porém, ele tem forma fatorada, porque a gente sabe que ele tem forma fatorada, porque exatamente a gente tirou ele de uma multiplicação. E obter a forma fatorada é voltar para essa forma. Então, como é que a gente volta para essa forma? Não tem como fazer adivinhação. Para voltar para essa forma, a gente vai utilizar o método de achar a raiz. E depois eu vou ensinar um método mais simples, que foi ensinado inclusive na aula de produtos notáveis. Mas a gente vai achar as raízes. Bom, a gente tem que lembrar que isso aqui é uma equação, não deixa de ser um trinômio de segundo grau, não deixa de ser uma equação, uma função do segundo grau, dependendo do ponto de vista do que você está estudando. O que a gente precisa saber é o seguinte: equação de segundo grau da forma a x ao quadrado mais bx mais c possui raiz x1 e x2. E através dessas raízes eu posso obter isso aqui em forma de produto. Qual é a forma fatorada? Vai ser a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Essa é a forma fatorada de qualquer função quadrática. Você encontra a raiz 1, a raiz 2 e aí você coloca a variável
menos a raiz, ou seja, a raiz com sinal trocado, a variável e a raiz com sinal trocado. E depois a gente vai falar por que de uma maneira mais didática. Bom, mas para achar a raiz x1 e x2, a gente tem a tal da fórmula de Bhaskara, que consiste em dizer que menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Por essa fórmula ser grande e também para fins de função, a gente decompõe ela em duas. A fórmula do discriminante, que a gente vai substituir toda essa expressão aqui por essa letra delta. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde a, b e c são os coeficientes numéricos, como a gente está vendo lá, da equação. E vamos ter a segunda fórmula, que é a fórmula da incógnita, que diz que menos b mais ou menos a raiz quadrada. Agora não é esse termo todo. Lembra que esse termo todo a gente resolveu chamar de delta. Então vai ser raiz quadrada de delta sobre 2a. Ok. Tendo achado isso, sabendo que ele tem forma fatorada, então agora vamos pegar o nosso polinômio aqui. E vamos resolvê-lo. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Então vamos pegar e vou colocar ele aqui embaixo. Vamos fazer isso que a gente acabou de ver. Primeira coisa que eu tenho que identificar é quem são os coeficientes numéricos. Quem é A, quem é B e quem é C, para eu poder aplicar na fórmula. A é o coeficiente angular. É o número que está multiplicando a letra que está ao quadrado. Aqui não tem número, vale de 1. Então aqui é 1. B é o coeficiente algébrico, o coeficiente complementar. É o número que está multiplicando a letra que não está ao quadrado. Quem é? É o 5. E o C é o termo independente, é o termo que não tem letra. Bom, agora a gente vai transformar. Vamos pegar a primeira parte da fórmula que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem é o b? O b é o 5, então vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a vale quanto? 1 vezes o c vale 6. Delta é igual a 5 ao quadrado, dá 25, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então 25 menos 24, delta é igual a 1. Achamos a primeira parte da fórmula, do discriminante. Agora a gente vai achar a incógnita. No caso vai ser duas, por isso que tem aquele sinal de mais ou menos. Aquilo indica que vai ter duas operações. E como a gente falou que o polinômio é do segundo grau, ele possui duas raízes. Então vamos lá. Menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, sobre 2a. O menos b indica que o b tem que vir com o sinal trocado. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Se ele for positivo, ele vai ficar negativo. No nosso caso, o b é positivo. Então vai vir para cá e vai ficar negativo. Menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Acabamos de achar, o delta é 1. Então a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o a. O a vale quanto? O a vale 1. X menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1, 1. Sobre 2 vezes 1, 2. Então aqui, como a gente tem mais ou menos, a gente vai ter duas operações, então portanto vai ter duas raízes. A x1 e a raiz x2. Raiz x1 é igual a menos 5 mais 1 dividido por 2. E a x2, menos 5 menos 1 dividido por 2. Então você deve 5, tem 1, vai ficar devendo 4. E 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Você tem menos 5, vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então temos duas raízes. Achado as duas raízes, agora a gente pode colocar o número na forma fatorada. Então lembra que a fatoração é a vezes x, isso para qualquer polinômio do segundo grau. Inclusive isso valeria se a gente quisesse utilizar no trinômio quadrado perfeito, achar as raízes também valeria. A diferença é que no trinômio quadrado perfeito, as duas raízes seriam iguais. Então, x1 vezes x menos x2. Bom, o a a gente já sabe que vale 1, então vai ficar 1. Nem precisava colocar. Quando o a for 1, nem precisa colocar. X menos. Menos significa que tem que trocar o sinal da raiz. A primeira raiz foi menos 2. Então vai passar a ser mais 2.
vezes a segunda raiz foi menos 3. Então tem que vir com o sinal trocado. Esse sinal de menos está indicando que o sinal da raiz tem que ser trocado. Então vai passar a ser mais 3. Então está aqui a forma fatorada. E de fato foi essa forma que a gente iniciou. Lembrando que esse 1 aqui não faz diferença. Bom, o que a gente pode tirar disso aqui para a gente relembrar? Eu usei equação, né? Usei a ideia de equação e para algumas pessoas pode ser longa. E ela é importante você usar para esse trinômio quando ele não for quadrado perfeito, e ele também pode ser usado para um trinômio quadrado perfeito. Mas por que é importante utilizar a equação? Porque o método que a gente vai ver agora, se você estiver trabalhando com número decimal ou tiver coeficiente, no caso da nossa equação não tinha coeficiente, você vai ter problemas. Então eu indico usar a equação para você poder achar que você vai ter menos problemas, né? Porque a gente poderia achar da seguinte maneira, ó. A gente tem isso aqui, certo? A gente já viu que o desenvolvimento disso aqui dá 6x, aliás, dá 5 mais 6. Como é que eu fiz isso aqui rápido? Olha só o que eu fiz. A gente aprendeu lá na hora de desenvolver o produto notável que isso aqui, o primeiro fica ao quadrado, e isso aqui, ó, a gente soma para ser o coeficiente que vai ficar aqui. E o produto vai dar isso aqui. Vamos relembrar? Olha lá. Vou colocar genérico que você vai ver que funciona com qualquer número. A gente tinha feito isso na aula anterior de produtos notáveis. Olha lá. X ao quadrado mais bx mais ax mais ab. Ok? Então você tem x ao quadrado. Aqui, ó, são termos semelhantes. Quando os termos são semelhantes, o que a gente faz? A gente soma os coeficientes, então b mais a, e repete a parte literal. O a mais b, b mais a, tanto faz. E repete a parte literal, mais ab. Ou seja, o número que vai estar aqui é a soma dos termos independentes. E o número que vai estar aqui, que é o coeficiente linear, vai ser o produto, ou seja, o coeficiente complementar algébrico é a soma dos números que a gente vai ter. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, eu poderia pensar da seguinte maneira. Isso aqui é um número somado, isso aqui é um número multiplicado. Eu preciso pensar em dois números que somado dá 5 e que multiplicado dá 6. Aí imediatamente vem na nossa cabeça. Ah, é 4 mais 1. Beleza, 4 mais 1 dá 5. Porém, 4 vezes 1 não vai dar 6. Então não pode ser esse número. Então penso em outro número. 3. Aliás, penso em 2 mais 3. 2 mais 3, 5. Beleza. Agora vamos ver se vai servir para o outro. 2 vezes 3, 6. Então os números que são raízes é 2 e 3. Então posso escrever que isso aqui, ó, já sei que isso aqui é quem? X mais 3 vezes x mais 2, ou vice-versa, x mais 2 vezes x mais 3. E como é que eu sei? Porque todo mundo aqui é positivo. Ok? Bom, para quem não gravou essa questão da fatoração, né, que tem que lembrar que tem uma formazinha de fatorar, x1, x2, o que eu recomendo fazer? Vamos ter a equação, vamos supor que você achou a raiz. Para você não ficar precisando decorar isso aqui, ó. Você está aqui, 5x mais 6. A gente achou, essas raízes eram negativas. x1 foi menos 2 e x2 foi menos 3. Como é que eu faço para colocar na forma fatorada? Eu só preciso lembrar o número que está aqui, sempre o que tiver aqui na frente. Né? Vou multiplicar pela isso aqui transformado em equação. Aqui, ó, vamos voltar à forma normal. Se eu trouxer isso aqui para o primeiro membro, esquece o x1, isso aqui vai passar a ser x. Se eu trouxer isso aqui é menos, vai passar a ser mais 2. É a mesma coisa, eu vou transformar isso aqui também em equação. Certo? E esse número, ele divide a equação corretamente.
né? Se eu dividir, aí eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa para cá. Vou trazer para cá, trocando o sinal, né? Lembra que isso aqui é como se fosse equação, como se fosse igual a zero. Quando você faz isso, você está montando a equação seguinte: x mais 2 é igual a zero. E aqui você monta a equação também: x mais 3 igual a zero. Então o que me interessa é só essa parte aqui, ó. Porque esse polinômio é divisível por isso aqui. Se eu dividir esse polinômio por esse valor, vai dar esse. Se eu dividir esse polinômio por esse valor, vai dar esse. Então esses aqui são os fatores que formam esse polinômio. Então vai ficar 1 vezes x mais 2 vezes x mais 3. Também pode fazer assim se você não quiser ficar gravando essa fórmula aqui. Essa fórmula não, essa forma de você escrever o polinômio. Pode fazer isso. As coisas que achou as raízes é só trazer, transformar as raízes numa equação do primeiro grau simples. Ou num binômio, se assim preferir. Isso aqui é um binômio, né? Uma equação binômio. Então, aqui você entraria na forma fatorada. Então, para o trinômio, a gente tem que ver se ele é TQP. Se ele não for TQP, a gente vai achar o número que multiplica o coeficiente, que a soma dá o coeficiente algébrico ou complementar, e o produto dá o coeficiente numérico. Mas por que eu falei que não é bom você usar esse método? Porque se tiver número quebrado, ou a equação for desse jeito, x ao quadrado, mais, vamos dizer aqui, 3x mais 8, aí olha o problema que você vai ter. Você vai ter que o seguinte: esse coeficiente ele interfere. Isso significa que de vez eu trabalhar aqui, de vez eu achar dois números somados, né, A mais B, eu tenho que achar dois números somados e ainda dividido por 2. Que resulta também, esses mesmos números somados tem que resultar em 3, tem que ser igual a 3. E também tem que achar que esse número A e B dividido por 2 tem que resultar em 8. Então assim fica mais difícil. E imagina se eu estiver aí trabalhando, isso mostrando o número inteiro. Imagine se fosse assim, 3,5 e 12,4. Aí pior ainda, por isso que esse método não é legal. Quando você está trabalhando e você já sabe as raízes, fica mais fácil de você determinar. Bem, agora a nossa fatoração. Para a gente continuar, aqui a gente tem a fatoração quando for um polinômio de 4 termos. E aí a gente tem que lembrar que na fatoração de um polinômio de 4 termos, né, ele advém, ele pode, nem sempre vai vir, ele pode advir, né, e isso a gente tem que ter na nossa mente, ele pode estar advindo de um cubo da soma, um cubo da diferença. A gente só precisa entender, e vamos recapitular o que a gente aprendeu, precisa entender quando isso vai acontecer e como a gente pode fazer a verificação. Isso é importante a gente aprender a fazer a verificação, porque quando você vê um quadrinômio, você já vai jogar lá, com quadrinômio não tem nome, é quatro termos não tem. A gente chama de quadrinômio, é um hábito da gente, professor, chamar, mas não é o correto. O certo é tetrinômio e depois polinômio. Polinômio é o nome geral. Então, quando você tiver um polinômio de 4 termos, vamos colocar assim, você já tem que ter a malícia de verificar se você não está trabalhando com o cubo da soma ou o cubo da diferença. Como é que a gente vai fazer para ver isso? Ora, apareceu um quadrinômio para você, quadrinômio, eu insistindo. Apareceu um polinômio para você de 4 termos. Então você já tem que ter a maldade de ver se isso não é um cubo perfeito, o cubo da soma ou o cubo da diferença. A gente vai passar aqui um exemplo para a gente ver isso. Lembra que a gente fez x mais 2 ao cubo? Isso aqui é x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Aliás, deixa eu botar embaixo aqui, que aí eu faço lado a lado. Então você pode ter x mais 2 ao cubo, como também pode ter x menos 2 ao cubo. Você vai ver que a diferença é só em alguns sinais lá embaixo. Isso aqui é x. E, aliás, vou até fazer direto. Isso aqui é x mais 2 vezes... Eu posso abrir isso aqui como x mais 2 ao quadrado. Porque, base iguais, somos expoentes, daria 3. Ou você poderia fazer assim, x mais 2 é 3 vezes ele, x mais 2. Mas como você está fazendo aqui 2, você pode chamar isso aqui de quadrado. Então é isso que eu vou fazer. Eu já vou fazer direto, para a gente ficar mais fácil da gente identificar. Então x mais 2
ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. X menos 2 vezes x menos 2 ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, a gente já aprendeu a desenvolver. Então, isso aqui, já vou pegar já do exemplo que a gente estava utilizando. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado mais 4x mais 4. Isso aqui, x. Lembrando que ainda vai ter que multiplicar mais uma vez, que ainda ficou faltando um fator que não multiplicou. Então, vezes, a mesma coisa aqui. X ao quadrado, aqui é só a diferença é menos 4x mais 4. Agora eu tenho que efetuar essa multiplicação. Então, x vezes x ao quadrado, lembra que vai somar os expoentes. Aqui tem 1 com mais 2, 3, então é x ao cubo. Aqui ele vai multiplicar, então vai ficar mais 4x ao quadrado, porque também vai somar o expoente daqui. Aqui não tinha, vai ficar 4x. Agora esse aqui vai ficar 2x ao quadrado, então vou botar aqui, ó, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Aqui vai dar mais 8x. E aqui vai dar mais 8. Vou somar x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Olha lá. Deu um polinômio de 4 termos. Que a gente erradamente, aqui eu erradamente tenho falado que é um quadrinômio. Mas na verdade não recebe essa denominação. Então, x menos 2 vamos aplicar a propriedade distributiva. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. A única coisa que vai mudar vai ser esse sinal e esse. Né? Para quem está atento na aula anterior, sabe que só isso vai mudar. Então tem que ter essas atenções. Mas eu vou fazer para vocês verem. Eu poderia simplesmente repetir e trocar o sinal, mas eu vou fazer que é de fato isso. X ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x menos 2x ao quadrado menos vezes mais, menos vezes menos é mais, dá mais 8x. Menos vezes mais, menos 8. E aí você faz a operação. X ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 12x, menos 8. Olha lá, deu a mesma coisa, porém, como eu falei, esse sinal e esse está ao contrário. Ou seja, quando for o cubo da diferença, o sinal do segundo termo e do quarto termo vai estar trocado. Pronto. Resolvido o problema. Bom, agora como eu identifico, né? Como eu faço daqui voltar para cá, que é a forma do produto. Então, a gente já sabe que é um polinômio de 4 termos, possivelmente pode advir, né, do cubo da soma ou do cubo da diferença. Bom, como é que a gente verifica isso? A primeira coisa que você tem que fazer é extrair a raiz cúbica do primeiro e do último termo. Extrair raiz cúbica. Extrair raiz cúbica, eu estou perguntando que número elevado ao cubo ou que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar x ao cubo. Ora, para dar x ao cubo teria que ser x vezes x, que dá x ao cubo. Portanto, quando eu pergunto quanto é a raiz quadrada de x ao cubo, tem que ser x. Então, raiz quadrada de x ao cubo é x. Raiz cúbica de 8 é que número que multiplicado por ele mesmo dá 8? É quem? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é quem? 2. Então, a gente já sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Agora, o que eu vou ter que fazer para verificar? Eu vou ter que triplicar mais 2 vezes. O primeiro vai ficar ao quadrado e o segundo vezes o segundo normal. Depois, o primeiro vai ficar normal e o segundo vai ficar ao quadrado. Que termo que eu vou obter aqui? Vou obter 6 ao quadrado. E aqui eu vou obter 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12. 12x. Esse termo tem que dar aqui e tem que dar aqui. Respectivamente, os dois termos do meio. Se isso acontecer, eu posso afirmar que isso aqui é um cubo perfeito. É um polinômio de cubo perfeito. Né? Posso falar que é um polinômio de cubo perfeito. Polinômio de cubo perfeito. Bom, a gente já sabe que é x.
a gente já sabe que é 2. Então agora para fatorar é só fazer x, sempre pega o primeiro sinal, né? O primeiro sinal depois do termo do maior expoente, ou seja, pega o sinal do segundo termo, sempre. Então, mais 2, e aí você coloca aqui ao cubo, né? Você já viu que ele é um polinômio cubo perfeito. Então você, ou então você escreve replicando aqui 3 vezes, que dá no mesmo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A gente já sabe que isso aqui é x, que isso aqui é 2, a gente já viu que vai dar o termo do meio, então na hora de transcrever é só x menos 2 ao cubo, ou você faz como a gente fez no anterior, x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Bom, nem sempre o polinômio de 4 termos vai ser necessariamente oriundo do cubo da soma ou do cubo da diferença. Vou dar um exemplo. Você pode pegar aqui x mais 2 vezes y mais 3. Isso aqui vai resultar para mim, como isso aqui é diferente, né? Isso aqui vai resultar para mim em um polinômio de 4 termos. E não vai ser oriundo, como a gente está vendo aqui, né, do cubo. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Nesse caso aqui. Vamos aplicar a propriedade distributiva, vamos ver. Vai ficar xy mais 3x mais 2y mais 6. Então, nesse caso aqui, ó, temos um polinômio de 4 termos e ele não tem como você transformar ele no cubo da soma nem no cubo da diferença. Então, esse tipo de fatoração, a gente vai fazer fatoração por agrupamento. O que vem a ser isso? Como a gente só vai estudar até polinômios de 4 termos, então, claro que o agrupamento seria até para mais, né? Mas no caso a gente vai estudar o polinômio de 4 termos, né? Teria que ter, como a gente vai pegar de 2 em 2, então os polinômios teriam que ser de quantidade de termos pares. Bom, no nosso caso a gente vai fazer a fatoração por agrupamento, a gente vai agrupar de 2 em 2, então eu posso achar onde tem termo em comum. Os dois tem x, pode agrupar aqui e posso agrupar aqui. Ele não tem parte literal comum, mas tem coeficiente, o valor comum. Existe número que divide 2 e 6 ao mesmo tempo. Ou, eu também posso fazer assim, ó, né? Agrupar esse com esse e agrupar esse com esse. Por quê? Também vai ter coeficiente comum. O que não pode acontecer, eu agrupar esse com esse, porque não tem parte nenhuma em comum, nem esse com esse, né? Não faria sentido esse agrupamento. Então, vou fazer esses dois agrupamentos para vocês verem, né, nas duas formas de agrupamento, para a gente poder identificar isso. Então vamos lá. Vou fazer agrupamento normal que está aqui, ó. Eu já vou até deixar destacado, deixa eu deixar destacado aqui. Eu vou fazer os dois tipos de agrupamento para provar para você que o caminho que você escolher então vamos lá. Nesse primeiro caso, o meu agrupamento vai ser esses dois aqui. Então vou botar em evidência o fator comum. Quem é? Aqui é o x. X. Se eu tirar daqui vai ficar y mais 3. E aqui quem é o fator comum? É o 2. Vai ficar 2 vezes. Se eu tirar o 2 daqui fica o y. E 6 dividido por 2, 3. Ah lá, isso aqui é fator comum. Vou colocar em evidência. Vou abrir aqui a multiplicação. Se eu tirar, quem é que sobra? X mais. Se eu tirar, quem é que sobra? 2. Então, olha lá, a forma fatorada. E se eu tivesse usado outro caminho? Se eu tivesse usado esse com esse e esse com esse, daria no mesmo? Vamos lá, ó. Quem é um fator comum? Agora é o y, então ficaria y. Se eu tirar y daqui, fica quem? X. Se eu tirar y daqui, fica quem? 2. Mais, quem é o fator comum aqui? É o 3. 3. Se eu tirar o 3, vai ficar quem? X. E 6 dividido por 3, 2. Agora, o x mais 2 é o fator comum. Vou colocar em evidência x mais 2 vezes, quem que fica? Y mais 3. Então está aqui fatorado. Né? A única coisa que mudou foi a ordem dos fatores, mas a ordem dos fatores não altera o produto.
Agora, existem problemas que você vai precisar ser meticuloso, né? Ter a expertise de solucionar o problema. Então, eu vou dar um problema aqui que é um pouco mais difícil de se resolver assim a priori só olhando. Então, vou te dar aqui, ó, x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x. Então, nesse caso, o que aconteceu aqui? Você tem x à quarta, já sabe que isso aqui não adianta tentar fazer pelo aquele método de a gente achar o cubo da soma ou o cubo da diferença, até porque tem um número à quarta potência. Então, o que você faz? Vamos fatorar. Todos eles são x, eu vou botar aqui em evidência o x. É o menor, sempre menor. Eu vou dividir todo mundo. Quando você divide, na verdade, você está descontando, né? Como aqui é 1, você vai descontar sempre uma unidade no expoente. Se aqui fosse 2, descontaria 2 unidades do expoente. Então, vamos lá. Aqui vai ficar x ao cubo. Esse aqui vai virar x ao quadrado. Esse aqui vai virar x. E esse aqui, x dividido por x, vai ser x. Aí você vai falar, aqui vale de 1, vai ficar x elevado a 0. Só que x elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é quanto? É 1. Ou seja, x dividido por x dá 1. Então, portanto, isso aqui vai virar 1. Então, está fatorado. Essa foi uma fatoração para o fator comum. Só que eu posso fatorar mais uma vez. Como é que eu vou fatorar mais uma vez? Vamos lá. Se você prestar atenção, eu posso fatorar por agrupamento. Ok? Eu posso fatorar esses dois aqui. E fatorar esses dois. Mas como assim? Vamos ver. Olha o que vai acontecer. E para isso você tem que ter essa expertise. Sempre fatora o que tem maior expoente. Então, x ao quadrado. Se você fatorar x ao quadrado, vai descontar 2 unidades desse expoente e vai virar x. E a gente aprendeu que x ao quadrado dividido por x ao quadrado, uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então vai dar 1. Mas isso aqui não está fatorado. É só você pensar que qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então eu posso colocar aqui que aqui é o fator 1 e chamar isso aqui de x mais 1. E de fato, ó, se você voltar à propriedade distributiva, continua sendo x mais 1. Para que eu fiz isso? Para ter esse artifício. Eu tinha essa visão de que 1 pode ser fator aqui. E aí, me dá a possibilidade de fatorar de novo. Aqui, porque aqui é fator comum, aqui é fator comum, então vai ficar x vezes, olha lá, x mais 1, que é o fator comum, vezes, quem é que sobrou? Se eu tirar daqui, sobrou x ao quadrado, mais, se eu tirar daqui, quem é que sobrou? 1. Ou seja, a fatoração final disso é x mais 1, vezes x ao quadrado, mais 1. Tem que ter essa perspicácia, essa expertise, para perceber isso. Foi só eu perceber que ali tinha um fator 1 que eu resolvi a questão. Mas para nossa última questão, a gente vai lembrar que ainda ficou faltando um produto notável, que foi o produto da soma pela diferença, que a gente precisa fatorar. Quando for o produto da soma da diferença, a gente aprendeu que daria x ao quadrado menos 2x mais 2x menos 4. Esse com esse se cancela, você teria x ao quadrado menos 4. Ou seja, quando você tiver um binômio em que o primeiro termo e o último termo tiver raiz quadrada exata, você conseguir identificar isso já de cara, como é que você fatora ele? É só tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Raiz de x ao quadrado é x, a gente já sabe. Raiz quadrada de 2 de 4 é 2. Então vai ser menos, e é só você replicar e colocar o sinal de mais. Pronto, está fatorado. Essa é a fatoração mais fácil que tem. Viu um binômio que ele tem raiz quadrada exata, e lembrando, aqui a gente está botando, mas pode ter número. Ao quadrado, poderia ter sido assim também, ó, com letra. 9y, a oitava, para não ficar só acostumado a trabalhar com isso aqui, ó. Aí como é que você tira a raiz quadrada? Raiz quadrada de 4, vai tirar 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de y à oitava? Aqui é fácil, ó. Você tem duas maneiras de fazer isso, né? X à oitava você pode fazer isso aqui, ó. Transformar y
y oitava pode transformar y vezes y vezes y. Ó. Soma os expoentes, dá quanto? Dá 4 mais 2, 6. Então falta mais um, que dá 8. Aí lembra que está no radical, pode sair, pode sair, pode sair. Aqui vai somando os expoentes. Então saiu 1 vezes 1. Soma os expoentes, vai dar 2 ao cubo, a quarta. Então aqui dá a quarta. Outra maneira de você fazer isso é lembrar de propriedade de potência. Como é que lembra a propriedade de potência? Raiz de uma potência pode ser escrito como um expoente fracionário. Né? Aqui é 2, aqui é 8, então y elevado à quarta. Pode fazer assim também, se preferir. Enfim, agora a gente sabe que a raiz quadrada de y oitava é y à quarta. Ou pode gravar a regrinha, raiz quadrada é a metade do expoente. Quando você estiver tirando a raiz quadrada é sempre a metade do expoente. Olha lá, aqui também é metade do expoente. Pronto, fez isso aqui. Aqui no caso teria que ser menos, a diferença do quadrado, não pode ser mais. Então, menos, e aí é só você reproduzir e trocar o sinal. Pronto. Essa é a fatoração mais simples que a gente tem, por isso eu deixei ela para o final, quando for fatoração de um binômio. Né? O binômio pode ser fatorado, lembrando, o binômio pode ser fatorado utilizando esse método ou por fator comum. Pode acontecer de não ser a diferença de dois quadrados, pode acontecer de ser assim, 4x mais 8. Aqui não é diferença de dois quadrados, mas não deixa de ser um binômio. Né? E aqui, nesse caso, pode ter soma. Vou botar subtração, então não é um binômio. Né? Se tivesse mais, você já vê de cara que não é a diferença de dois quadrados. Então aqui não tem ninguém ao quadrado, mas isso aqui tem fatoração. Quem é o fator comum? 4. Vai ficar x e 8 dividido por 4, 2. Então, tem que prestar atenção em todos esses casos. Espero que vocês tenham entendido. Nos exercícios que vão ser propostos, a gente vai resolver as atividades e aí vai ficando mais claro para vocês. Na verdade, isso aqui não adianta, é um treinamento. Para você aprender a fatorar, você vai ter que treinar. Né? E com treinamento você chega à perfeição. Esses produtos notáveis vai ficar muito fácil com a medida que vocês vão treinando. Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus.